Beleza. Pessoal, boa noite a todos. Vamos começar aqui a aula de hoje. Apresentar, né? Senão fique passando. Começa a apresentar. Começa a falar sem estar apresentando. Aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui para terminar, né, o controle aqui da máquina. Esse aqui foi o laboratório. Vamos abrir, né, uma nova aba aqui. Então vamos lá. A gente estava falando, né, do Meet, né, e a gente queria falar de controle vetorial, né. Bom, a gente viu, né, que na equação, né, do Meet, né, a gente começou, né, pegou o modelo ABC, depois alfa, beta, depois DQ. Aí a gente viu que o modelo em DQ tinha a característica, né, das indutâncias ali ficarem, né, que fixas. E aí a gente chegou às equações de rotor, né? Então, basicamente, né, a equação de estator, né, no referencial arbitrário era RS e S, no referencial arbitrário, mas vou colocar aqui o d lambda S, né, d lambda S dt mais J ômega lambda S, né, e no rotor histórica vezes R mais a derivada, né, do fluxo do rotor, né, mais J ômega menos ômega ME, né, porque o rotor tem velocidade, né, no espaço. Então, tinha isso. Então, a gente partiu dessas equações na aula passada, né, e falou o seguinte, ó, colocar DQ, então eu vou fazer aqui, né, alfa e beta, e vou fazer aqui D e Q. Vamos colocar o eixo D de maneira que o eixo D corresponda com o vetor espacial do fluxo do rotor. Porque é o vetor do fluxo do rotor. E a gente vai fazer o eixo D em cima do fluxo do rotor, né, em todo o tempo. Então a gente vai orientar toda vez, né, que o ângulo θ, aquele ângulo são para ser o ângulo do rotor. Então, basicamente, o fluxo do rotor no referencial arbitrário, ele tinha o módulo do vetor, né, espacial do rotor no eixo D, mais J0. Né? Então, basicamente, eu só tenho componente lambda RD. Né? Chegando nisso, a gente chegou às equações do estator, né? Por quê? Do estator? Porque a gente viu que, como a gente tem acesso, né, ao circuito do estator, né, então a gente alimenta a máquina, né, com tensão pelo estator e consegue controlar a corrente do estator. A gente chegou que a equação, né, do estator no referencial arbitrário, né, já considerando, né, essa orientação, era a resistência do estator vezes a corrente do estator, isso não mudava. Aí eu tinha que mais sigma LS vezes a derivada da corrente do estator, né? Eu tinha aqui um termo de derivada do fluxo do rotor do eixo direto, né? Mas na verdade, como eu estou aqui
do vetor espacial, só o fluxo do rotor, né? E o fluxo do eixo de quadratura, então na equação do eixo de quadratura não vai aparecer. Então, mais, né, aqui eu tinha o J1 sigma LS e SA, né, mais J ômega lambda R. Desculpa. J ômega LM dividido por LR lambda R, né? Tem essa razão aqui entre indutâncias. Bom, isso aqui é compensação feed-forward. Então, isso aqui a gente ia falar, não, isso aqui é o feed-forward, né? Isso aqui não vai impactar, né? Dinâmica, né? A dinâmica está aqui nas derivadas. Né? Esse termo aqui, a operação que eu quero, né, é igual àquela operação, né, da máquina contínua, da máquina de corrente contínua, né? Então eu estabeleço, né, o campo na máquina e depois eu começo a operar. Então a ideia é que o fluxo do rotor, né, fique constante durante a operação. Então se é constante, né, na nossa operação isso é zero. E então, né, a gente ficou aqui, né, com essa parte que era a nossa planta, né? Então, em termos de controle, planta a ser considerado é um circuito RL, né, só que o L aqui, né, está multiplicado aqui por esse fator sigma, né? Esse fator sigma, né, ele é o coeficiente de dispersão da máquina e ele é 1 menos Lm ao quadrado dividido por Ls vezes Lr, né? Então é 1 menos a indutância de magnetização da máquina ao quadrado pelo produto entre a indutância própria do estator e a indutância para o rotor, né? Ou seja, né, como, né, perdão pessoal, né, lembrando, a indutância própria do estator é a indutância de dispersão do estator mais a indutância de magnetização, indutância própria do rotor, indutância de dispersão do rotor, mais a indutância de magnetização. O que significa? Significa que se sigma for zero, né, então basicamente significa que essa razão aqui é 1, ou seja, eu não tenho dispersão nem no estator nem no rotor, ou seja, eu não teria perdas, né, de caminhos de fluxo que não fechassem, né, no caminho de magnetização da máquina, né, linhas de fluxo, né. Então teria uma máquina, né, sem dispersão, com dispersão zero. Então, quando esse signo aqui, né, fosse zero, né, maior, né, melhor, né, sim, é a magnetização da minha máquina, né, menos fluxo eu perco, né, com linhas que não fecham pelo caminho adequado. Claro, né, se ela for 1, né, significa que essa razão aqui, né, é zero, ou seja, basicamente eu não estou magnetizando minha máquina, né, o Lm tem que ser zero. Então, a minha planta é R vezes sigma. O que falta, né, para a gente? Agora é o ângulo de orientação, né? Então, a gente precisa, né, do ângulo de orientação. A gente precisa, né, saber, né, esse ângulo de orientação. Enfim, o ângulo de orientação é o ângulo, né, do rotor. Então, vou vir aqui, né, nos slides aqui do professor Vitor, né, e basicamente, né, a gente vai tirar aqui o ângulo, né, de orientação a partir, né, dessa equação aqui, né, a partir dessa equação aqui. O que acontece, né? Essa equação, ela vai, né, me falar, né, como deveria ser ou como, né,
o escorregamento da máquina, né? E basicamente, né, o que eu preciso é de calcular o escorregamento da máquina, né, e medir a velocidade da máquina, porque o ângulo do rotor, né, ele evolui, né, mas ele não evolui na mesma velocidade que a frequência síncrona, né? A diferença é justamente o instrumento. Então, né, a gente vai ver depois a máquina síncrona é um pouco mais simples em termos de medição. Por quê? Porque como a única velocidade dela é a velocidade síncrona, né, medir a posição de maneira adequada do rotor, né, já me garante o sincronismo. Na máquina de indução, não, eu preciso calcular aqui o escorregamento, né? Lembrando que o fluxo do rotor gira na velocidade síncrona no espaço, porque ele tem gira junto com o rotor, mas, né, como ele é um circuito, né, ele é produzido, né, também por um circuito trifásico, com correntes trifásicas equilibradas, também cria, né, um campo girante, e esse campo girante tem justamente a frequência do escorregamento. Então, quando você soma a velocidade, né, em que o rotor gira, mais, né, a velocidade, né, de giro, né, do escorregamento, dá justamente a velocidade síncrona. Então, o campo do rotor do estator, né, de um referencial de fora da máquina, eles são estacionários, né, apesar de que, né, são produzidos, né, por circuitos com frequências diferentes, né, estacionários. Então, basicamente, a gente precisa aqui, né, desse cálculo aqui, né, do escorregamento, né? Então, como que é esse cálculo do escorregamento, né? Esse cálculo, né, do escorregamento é a partir, né, da equação aqui do rotor, né? A equação do rotor, ela é o que? Ela é resistência rotórica, corrente rotórica, né, mais, né, derivada do fluxo do rotor, mais J ômega menos ômega ME, o fluxo do rotor, né? Rotor em gaiola, né, a tensão é nula, né, está curto-circuitado, né, então vou ficar só com a parte aqui direita. Cano aqui, né, expandindo no eixo DQ, então vou ter zero, né, o eixo D é a parte real, então a corrente do eixo direto, mais a derivada do fluxo do eixo direto, né, e aí aqui, né, o número imaginário multiplicando o número complexo, a parte real é quando é imaginário com imaginário. Como, né, na nossa orientação, ômega RD, desculpa, é nulo, né, e o eixo em quadratura ficaria, né, algo parecido com isso, né, IRQ mais não tem derivada, né, do eixo em quadratura, porque ele é nulo, né, então ficaria aqui com mais ômega menos ômega ME, né, vezes o fluxo do eixo direto, né. Então, é isso. Eu preciso incluir. Vou pegar essa equação, inclusive, né? Isso daqui é a frequência do escorregamento, né? Ômega menos ômega é o escorregamento. Então, o que eu vou ter? Vou ter o seguinte, eu vou ter, né, que ômega menos ômega vai ser igual. Deixa eu ver se não estou fazendo nada. O palavreado, pessoal. Tá. Vai ser isso mesmo. Vai ser menos R, né, via RQ pelo fluxo do rotor do eixo direto.
Mas qual que é o problema, né? Que eu esqueci, né? O problema é que eu não tenho acesso, né, às correntes do rotor, eu não consigo medir e também não consigo medir, né, o fluxo do rotor. Né? Eu posso determinar o fluxo do rotor. Pior, ele vai ser controlado, né? Mas eu não meço diretamente. Então, o ideal, né, é que a gente consiga, né, expressar isso daqui em termos, né, do estator, em termos de ISD e ISQ. Meço, não só meço, como eu vou controlar. Então, né, o fluxo, né, do rotor, né, era o que? Era LR e R, né, mais LM e S. Né? Então, vamos lá, né, expressar IR, né, por isso daqui. Como que ficaria? Ficaria que IR na verdade, não vou tentar expressar IR, não. Eu vou separar em fluxo de eixo direto, de eixo quadratura, e depois vou isolar o IR. Né? Então, eu vou ter que lambda R, LR, corrente do eixo direto, mais LM vezes a corrente do de eixo direto. E o fluxo do eixo quadratura é zero, igual a LR vezes a corrente do eixo de quadratura do rotor, mais LM vezes a corrente do eixo de quadratura do rotor, do estator. Né? Então, eu vou ter isso. Né? Então, agora sim eu vou isolar as correntes do rotor e substituir na minha equação. Né? Vou tentar deixar aqui, né, questão do escorregamento. O IRQ, então, ele vai ser o quê? Ele vai ser menos LM dividido por LR vezes a corrente do eixo de quadratura do estator. Então, posso substituir aqui. Né? E o IRD, ele vai ser o quê? Não quero o IRD, né? Eu quero... desculpa. Eu quero o lambda, né? Quero o lambda RD, né? Para substituir aqui. Preciso eliminar o IRD, né? Porque eu não tenho a medição do IRD. Se eu pegar a primeira equação do rotor, o que eu tenho? 0 é igual a RI RD mais, né, lambda RD de dt. Né? Ou seja, né, tá aqui, né, essa é a primeira equação. Como eu quero operar a máquina, né, com fluxo constante, né, isso aqui a menos, né, de qualquer transitor, né? Então eu vou tirar e o fluxo direto, né, em regime permanente vai ser LM e SD. Tá? Vou ter, vou ter essa expressão e vou ter essa expressão, né, para substituir ali na expressão do meu escorregamento. Então, meu escorregamento, né, que era ômega menos ômega ME, que era menos R vezes o IRQ, então vou ficar aqui, menos LR, né, vezes o ISQ, né, e vou ter aqui, né, o lambda RD, LM vezes o ISD. Tá? Então, né, dos ovos, eu vou ter ômega menos ômega ME, né, vai ser igual. Esse aqui, né, vai cabo positivo, RR
dividido por LR é 1 dividido pela constante de tempo do rotor, constante de tempo rotório, vezes, né, esse LM aqui e esse LM vão se cancelar, então eu vou ter isso daqui. Esse aqui, esse e SD. Então, né, em regime permanente, eu consigo calcular aqui a minha expressão do conjugado. Né? Eu acabei fazendo uma consideração aqui, né, de regime permanente, mas às vezes não é muito bom fazer essa consideração, porque apesar do fluxo ficar constante, né, quando eu tenho um transitório, isso aqui não vai ser zero, tá? Então, uma forma, né, também, né, na verdade, substituir, né, o IRD aqui com a derivada, tá, pessoal? Que eu acho que é o que está, inclusive, mostrado nos slides do Vitor, né, que é, na verdade, uma equação dinâmica. Então, basicamente, eu tenho que o IRD, né, vai ser menos, né, a derivada do fluxo, né, dividido por R, né, substituir, né, na equação do fluxo, então lambda RD é igual a menos, né, desculpa, R, né, vezes isso daqui, né, que é menos 1 sobre R, vezes a derivada do fluxo, né, mais LM, a corrente do eixo direto. Né, então, dividido por R é a constante de tempo do rotor, né, e esse menos aqui, quando eu passar, né, para isolar tudo, né, num lado da equação, vai ficar tal R vezes o fluxo, né, do rotor derivada, mais aqui o fluxo do rotor igual, né, a LM e SD. Né. Passando, né, para como se fosse um domínio de Laplace, né, a gente vai ter a seguinte equação, vai ter lambda RD vezes P vezes tal R mais 1 é igual a LM e SD. Esse P, né, que nem eu falei para vocês na última aula, é como se fosse a variável de Laplace, né? Indica a derivada, né? Esse P aqui, né, na verdade, é um D de dt, né? Isso aqui indicaria a variável de Laplace, né, que é o 1S. Só que é comum, né, não use em máquinas, porque confunde com escorregamento, tá? E se, né, eu substituir aqui, né, o lambda RD, né, em vez de substituir aqui direto, né, pelo regime permanente, substituir por essa expressão aqui, né, o que eu vou ter? Né? Então, o lambda RD, né, ele vai ser, né, LM dividido por P tal R mais 1. Essa aqui é uma função de transferência. Essa aqui representa a dinâmica de um filtro, né? Vezes, é claro, o I. Né? Isso aqui é um filtro, né, de primeira ordem, né, com constante de tempo tal R. Né? Em vez de ter ganho unitário, ele tem aqui LM. Né? A função não é unitária, né, tem um ganho LM. Então, se fosse 1 dividido por P tal R mais 1 seria a função, né, de primeira ordem de um filtro. Então a gente tem que calcular esse filtro aqui. Eu esqueci, né, não é importante só o regime, né, o transitório, a minha orientação também não. Então, né, aquele escorregamento, né, ômega menos ômega MRE, né, que era, vai ficar da seguinte forma, vai ficar menos R multiplica LM menos LM por LR, IR, IS, o IS, que dividido, né, LM, né, P tal R mais 1 vezes o
ISD. Né? Então, de novo, né, menos com menos dá mais, R dividido por L, né, dá 1 sobre a constante de tempo, né, e esse LM aqui vai cancelar, né, com o LM de cima. Mas tem gente que deixa, né, o escorregamento, né, se a gente não fazer o cancelamento do LM com LM, vai ficar basicamente, né, LM dividido por tal R, né, vezes esse Q, e aqui, né, eu vou ter uma função de transferência LM dividido por P tal R mais 1, né, vezes o ISD. Então aqui é a completinha, né, vamos dizer assim, de calcular o ISQ, o escorregamento. É o escorregamento. Né? E qual que é a minha orientação? A minha orientação, né, eu vou medir, né, eu tenho que medir, né, a velocidade ou o ângulo do rotor, né, então tenho, né, a medição do rotor, né, né, eu tenho a medição aqui do ângulo do rotor, tenho aqui a frequência do escorregamento, então vou pegar aqui meu escorregamento, que é esse cálculo, né, vou integrar para achar, né, o ângulo, né, do escorregamento, né, a gente se refere ao escorregamento com S ômega E, né. Soma aqui, né, com o meu ângulo do rotor, lembrando, né, sempre multiplicado por polo sobre 2, né, porque se tiver polos, né, o ângulo, né, aqui tem que ser o ângulo elétrico, né, e aqui é meu ângulo, né, de orientação. Aqui é o meu ângulo, então, da transformada D e Q. Tá? Θ de orientação. Tá? E é basicamente isso que o Vitor, né, faz, né? Coloca aqui, né, em funções, né, durante transitórios, né, estado estacionário é 0, mas durante transitórios, né, eu tenho essa função, né, só existem mudanças, né, então estado estacionário, o fluxo, né, que controlar, né, o I de referência tem que ser, né, igual ao fluxo que eu quero dividido por Lm, né, e aqui é o cálculo, né, que é o cálculo do conjugado, né, mas na verdade o que eu queria é o cálculo da orientação. A orientação está um pouquinho mais para baixo. A orientação está aqui, ó. Né, conjugar o motor mesmo conjugado de carga, aí vezes polo sobre 2, né, 1 JS, né, o JP, né, eu tenho a velocidade aqui do rotor, né, aqui ele está, né, até calculando, né, a frequência aqui do escorregamento, tá vendo, ó, o IQ, né, tem aquele ganho, né, RR dividido por LR, que é a constante de tempo rotórica, vezes LM no numerador, e divide, né, pelo fluxo aqui do rotor de eixo direto, que é o ID vezes o LM dividido 1 mais, né, de novo, né, o tal R aqui, né, então L dividido pelo R do P, né, então que é a função de transferência, é o fluxo do estator, aqui no denominador. Então ele calcula aqui o escorregamento, soma com a velocidade do rotor, né, tem a velocidade síncrona, integra, né, essa velocidade, então tá vendo, ó, usando sempre 1 sobre P aqui, como se fosse a variável de para ter aqui, né, o ângulo de orientação. Então aqui, né, se vocês repararem, né, o que eu tenho? Eu tenho o I, tá? Esse S aqui
ele está falando, né, ele usa para descrever referencial estacionário. Então tem o I e o Q no referencial estacionário, e vou aplicar aqui, ó, aquela transformação, aquela exponencial de transformação, né, para ter aqui o ID e o IQ, e esse Ezinho aqui diz exponencial síncrono, né, então ele está sempre tratando, né, o referencial síncrono, né, com esse Ezinho. Então eu tenho aqui, né, o escorregamento, né, né. Então, S ômega E, né, porque se você tratar, né, esse S aqui como sendo um escorregamento percentual, né, que vai de 1 para 0, né, e, né, ele não vai de 0 para 1, 0, né. Então o escorregamento, né, é essa frequência aqui, né, S ômega E, né. Quando o escorregamento é 0, né, significa que o rotor está, né, girando com a velocidade síncrona, né. Então, ele faz isso. E aí, aqui, né, só discussão, né, método direto, método indireto, né, que você usa, né, medições para estimar, né, e direto, né, que você tenta usar algum tipo, né, de medidor disso, né, mas você basicamente vai conseguir medir o fluxo no entreferro da máquina, né, porque é onde você tem um espaço, né, para colocar, e você muda, né, a característica da máquina e costuma ser pouco prático, né. Então, o pessoal faz o controle muito baseado no método indireto, né. E aí, né, como que é feito, né? Basicamente, como eu controlo IQ e o ID do estator, né, a partir do que eu comando de IQ e ID, eu tenho que o escorregamento de referência, né? O que ele está falando aqui? Basicamente, se eu quero operar, né, se eu estou fazendo controle de corrente na máquina, e eu tenho um determinado nível de corrente em quadratura e um determinado nível de corrente de eixo direto, né, então significa que a máquina vai ter que operar com aquele escorregamento. Então eu quero que a orientação do fluxo seja aquela. E aí eu calculo, né, o fluxo. Então, né, para o cálculo do fluxo, né, só para terminar, aqui, né, esse seria, né, o escorregamento, né, da máquina, né? Mas eu quero, na verdade, né, que ela opere com valores, né, fixos Q e de D, porque eu vou fazer dessas correntes. Então eu vou calcular, ou eu vou usar os valores de gerência, né, das correntes, ao invés de usar, né, os valores medidos. Então eu faço, né, esse controle IQ de orientação pelo o comando, né, não pelo valor medido. Dá uma parada aqui. Pessoal, entendido a questão desse cálculo aqui do escorregamento? Então vamos lá. Agora é só basicamente apresentar as malhas, né, para vocês e depois mostrar a implementação. Então, basicamente a gente vai ter aqui, né, o controle, né, de ISD e ISD, são as correntes que eu controlo. Tá? Vou apresentar as malhas de controle. Tá? Aqui vai vir, né, as medições. Eu não vou fazer todo o ramo de implementação, não. Né? Controlador do tipo PI. E vai vir aqui, né, VD de referência, controlador PI, tá? VQ de referência.
certo? A gente vai fazer o quê? Passa esses valores de DQ para ABC. Tá? Vou passar de DQ para ABC. Vou ter os valores em ABC de referência. E o minha eletrônica de potência, né, vai sintetizar esses valores, tá, ABC, que vão, tá, fluir pela minha máquina. Tá? Vou ter aqui um modelo do meu motor. Eu vou primeiro apresentar aqui, né? Vou alimentar o motor. E aí eu vou ter aqui as medições, tá, correntes do estator aqui em ABC. E essas correntes que vão ser alimentadas, realimentadas, vão depender de eu pegar essas correntes ABC e fazer, tá, a transformação de ABC para DQ. Eu vou sair aqui, tá, com a corrente ID e a corrente IQ, tá? Lembrando, né, que aqui, né, tem o passinho, né, vai de E para alfa beta e de alfa beta para ABC. A mesma coisa aqui, né? Vai, né, de ABC para alfa beta e de alfa beta para DQ. Então, correntes aqui, né, que vão vir aqui, né, nos minutos, tá? Então, se eu fosse redesenhar aqui a alimentação, né, vou passar por fora aqui, né? Não vai ficar muito bonito não, mas vai ser isso daqui, tá? Então, essa parte elétrica aqui, lembra, tá? Feito em D e inicial arbitrário. A alimentação da máquina é feita em ABC. Então, tem que voltar para ABC e alimentar a máquina. Em termos de malha de controle, tá? Malha de controle da corrente, aí eu já vou fazer aqui, né? Referencial arbitrário, tá? Vão ser duas, uma para cada um, tá? Uma para cada eixo, né? Uma para D e para aqui. Eu vou ter isso daqui, né? Eu vou ter IA, né? De referência, desculpa, IS de referência, vai vir aqui a medição, o erro passa pelo PI, vou ter, tá, essa tensão sendo, né, sintetizada pela eletrônica de potência. Eu vou efetivamente na planta colocar aqui a tensão, né, de estator. Tá? Lembra, a planta é sigma LS vezes, continuar usando P aqui, né, para não confundir com S, tá, mais a resistência do estator. Tá? E eu vou alimentar aqui, né, eu vou ter aqui a corrente do estator e eu vou realimentar. Então, em termos de malha de controle, tá, essa daqui é a malha de controle. Tá? Porém, para fazer o controle, tá, lembra que precisa das transformadas. Então, uma coisa é ter, né, o controle, depois que você tem VD e VQ de referência, passa para ABC, que vai passar para o PWM, que vai sintetizar na máquina, que vai fazer fluir as correntes, e a gente vai pegar as correntes medidas em ABC e realimentar elas em controladores, né? O projeto, a malha é essa. Tá? Então, aqui é projeto. Tá? Em cima é implementação. Tá? E aí o projeto, né? Colocar os PIs, né?
de maneira que isso aqui seja considerado ganho unitário, né? E por aí vai. O projeto é igual ao da malha, né? Da máquina CC. E o completo. Vou fazer o diagrama completo, mas vou lá deixando em eixo D e Q. O diagrama completo, basicamente, eu vou ter o quê? Tá? Eu vou ter duas malhas, né, de corrente e uma malha de velocidade. Quais são as duas malhas de corrente? As malhas de corrente, bom, desculpa, como que é, né, o conjunto da malha de corrente com a malha de velocidade? A malha de corrente já falei, a malha de ID. Bom, eu vou fazer aqui embaixo a malha de velocidade, então eu vou ter aqui referência, né, medição, PI, que eu tenho o quê? Eu tenho a corrente que produz torque. Né? Aí a gente viu que a corrente que produz torque é a corrente do eixo em quadratura. Então a malha de velocidade ela está externa à malha de corrente de eixo de quadratura. Nem a malha de velocidade externa à corrente de armadura. Não sei porquê. A corrente de armadura é a corrente que produz torque. Malha de corrente em quadratura e, né, de novo, o VQ aqui é sintetizado, eu vou colocar um ganho unitário para representar, né, a elétron de potência, malha, né, aqui, de corrente, né, corrente de eixo de quadratura aqui. Vou completar aqui a malha de velocidade, né? Ser realimentada aqui. A malha de ID, né? Vou ter aqui a minha referência, né? Mesma coisa, malha de, né? Não muda. O eletrônico de potência, né? Que eu vou ter, desculpa, vou ter meu VD, né? A minha planta, né? P vezes sigma LS mais RS. Aqui eu vou ter o meu ISD que eu vou medir. E a malha, né, que controla a magnetização. Então aqui é a magnetização da máquina, né? E o ISQ é o torque, né? Então, lembra, né? A gente está vendo lá no laboratório, né? Funcionamento da máquina, CC, a velocidade acima do nominal. Aí a gente começa a controlar, né, a corrente que produz magnetização lá para controlar a magnetização da máquina. O que acontece? Né? A magnetização, né, lá da máquina CC, né? A gente alimenta o campo, a máquina está, né, magnetizada. A máquina de indução, a magnetização vem do estator produzido. Então, eu preciso, né, controlar a corrente de magnetização, a corrente ISD. Tá? Então, quando eu vou fazer o controle vetorial, eu controlo a magnetização da máquina. E sempre estou controlando a magnetização da máquina. Tá? Junte porque a magnetização veio do estator. Tá? Então o ISD não pode ser nulo, ele sempre tem que estar no valor dele nominal, que é o valor da corrente de magnetização. Né? Então sempre tem que estar lá fluindo a corrente de magnetização. Tá? E da mesma forma, né, da máquina CC, né, primeiro eu magnetizo a máquina, depois eu faço, né, o acionamento, a velocidade, aqui você vai, né, ter esse cuidado. Né? Antes de querer, né, colocar qualquer velocidade na máquina, né, acionar a máquina em qualquer velocidade, a gente vai garantir que a máquina está magnetizada. Então o ISD não pode ser nulo. Tá? O ISD sempre tem que ser igual ao valor da corrente de magnetização.
Vou dar só uma diminuída aqui e vou chegar um pouquinho para cá para fazer a malha de velocidade. Agora, né, o que eu tenho? Eu tenho, né, que fazer, né, aqui a malha, a mecânica, né? Então, eu tenho que transformar o ISQ em torque, né, igual eu fazia com a corrente armadura da máquina CC. Lembrando, né, que a gente viu que a expressão do conjugado, né, ela era, né, 3 meios de polo sobre 2 de Lm dividido por Lr vezes o fluxo do E direto vezes a corrente de SQ. Então eu tenho aqui aquele ganho Κφ, né, na verdade o ganho Κφ, né, para a máquina de indução é esse. Lembrando, né, que em regime permanente o lambda RD é igual, né, à indutância de magnetização vezes o ISD. ISD é algo que eu vou manter aqui constante. Então, né, adicionar aqui um ganho que é 3/4, né, de Lm ao quadrado Lr vezes o ISD de referência, né, considerando, né, que a operação, né, o controle está funcionando, né, e a operação tá normal. Então isso daqui vezes o ISQ é o que vai me dar o conjugado, né, do motor, né? E aí aquela, né, equação clássica, né? Conjugado, né, menos o conjugado de carga. Vou diminuir mais um pouco, né? Vezes, né, 1 sobre J, né? Eu colocava JS, mas como eu estou usando aqui o operador P, né, eu vou continuar. Isso é velocidade. E aí? Eu vou fazer, né? Como que constrói a malha de velocidade? Né? De novo, igual a máquina CC. Fecha aqui, opa, fecha aqui, né, a malha de corrente e depois fecha a malha de velocidade. Os ganhos, né, do controlador PI calculados da mesma maneira. A diferença é que aquele Κφ agora é esse valor aqui, né? Esse valor aqui substitui, né, em termos de modelagem, né, aquele Κφ. Então, 3/4 vezes, né, o número de polos, distância de magnetização ao quadrado, né, dividido pela indutância, né, de rotor, vezes, né, o ISD aqui de referência, né, que é a magnetização que eu quero impor na minha máquina. E esse é o diagrama de controle. Esse aqui é o diagrama de controle. Né? A gente vai misturar o diagrama de controle com a forma, né, como tem que ser isso. Tá? Só alguma dúvida? Beleza. Tá? Vou apresentar aqui para você a simulação aqui da máquina. Tá? Eu já simulei porque essa simulação é bem grande. Tá? Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a máquina, né, de indução, né, que já está com enfraquecimento de campo, mas estou aqui na nossa parte não. Então coloquei a máquina, né, que eu estipulei. Está sendo alimentada, né, aqui de novo, né, aquele conversor, né, de GBT, trifásica, tudo mais, né, que a gente viu lá, na questão da modulação PWM. Né, metade do barramento CC para cima, metade para baixo, né, terra no meio, né, que eu tenho a medição.
Tá? Aí eu meço, né? Tem essa máquina, né? Aqui é o filtro, né? Passa abaixo só por para ver, né? Essas tensões, essas correntes, né? A operação chaveada, né? É muito complicado. Mas aqui está a medição, tá? Da corrente de estator. Aí pega a corrente de estator, né? ABC, beta, alfa, beta, usando o quê? O ângulo aqui de orientação. Então eu tenho aqui as correntes ISQ. Tá? E como que eu calculo o ângulo de orientação? Meço aqui a velocidade do meu rotor, velocidade mecânica, né? Par de polos, né? Então isso aqui é vezes polo sobre 2, né? Passando então, né, da velocidade mecânica para aquela ômega ME, né, que é a velocidade mecânica, né, do ponto elétrico. E aqui eu calculo a orientação ISQ de referência, olha só, referência, vezes a indutância de magnetização dividido, né, pela constante de tempo rotórica, né, tudo isso, né, dividido pelo ISD de referência vezes aquela função de transferência. No numerador M, né, dividido por tal R, P mais 1. O que é isso daqui? Né? Isso daqui é o seguinte, você dividir por 0, x. Então eu peguei aqui um saturador, tá? Peguei um limite bem pequenininho para o infinito e um limite, né, um pouquinho diferente para o menos infinito. Né? E somei os dois, ou seja, se esse número aqui, né, por exemplo, for 0, né, no início ali da minha, isso aqui vai ficar no, né, menor, né, que é positivo. Isso daqui vai ficar no limite maior, né, porque aqui é o limite negativo, né, então o upper limit, né, pequenininho, né, e o lower é o menos infinito. Eu somo os dois, só que como eles são um pouquinho diferentes, vai ficar um valor pequenininho. Mas eu não vou dividir por 0. E o MATLAB chia quando divide por 0. Né? O que acontece? Como eu não vou operar a máquina, dela está magnetizada, né, o ISQ vai ser 0. Então, mesmo que esse número seja muito pequenininho, é um número muito pequenininho, vezes 0 dá 0. Né? Então, eu primeiro vou magnetizar a máquina. Então, isso aqui é só para evitar que o MATLAB faça divisão por 0. Tá? Podia ter outra coisa, ser diferente, não precisava ser dessa forma. Eu coloquei aqui dessa forma. Pode colocar um if, o que quer que vocês queiram, só não deixa o MATLAB dividir por 0. Pego, né, então aqui o escorregamento, com a velocidade do rotor, integro, tem um ângulo aqui de orientação. Aqui é o diagrama do controle. Tá? De novo, aqui eu coloquei esquema de enfraquecimento de campo, né, vão acabar, né, fazendo isso, né, na RL 25, mas basicamente, né, eu nunca vou acionar a máquina acima nunca vou acionar a máquina acima, né, da velocidade nominal. Então isso aqui não vai, né, basicamente vai ter aqui a emergência de ID, né? Eu começo aqui, né, com um valor aqui meio pequenininho, né, já tentando fazer alguma magnetização na máquina, mas vou aqui, né, para o valor de referência. Né? Referência menos medição, PI, né, vai aqui, né, para o eixo D. E aqui tem um eixo Q, só que o eixo Q, primeiro, né, eu tenho aqui rampa de velocidade menos, né, a velocidade mínima, né, PI de velocidade faz o quê? É a referência da corrente que produz torque. Né? Então, referência menos medição, PI. Então, tenho aqui as tensões VD e VQ, só que a alimentação, né, da máquina, ela é feita em ABC, que eu preciso, transformação, vai de D e Q para alfa, né, usando
ângulo de orientação, alfa, beta para ABC, SPWM, então aqui, né, o SBPWM, normalização aqui, né, por metade do barramento CC, que, né, o bloquinho que gera os pulsos aqui, né, do PWM, né. Eu tenho aqui, né, frequência de chaveamento, né, então gera aqui os pulsos que acionam esse conversor, né, e aciona o motor, né, conjugado aqui, né, entra, né, 3,2 segundos. E aí aqui eu tenho os resultados, né, que vocês já estão acostumados, né, a gente já está começando a ver, né, subo, né, a velocidade em rampa, subo a máquina aqui em rampa, tá? Então ela vai aqui até velocidade nominal, que não está em RPM, né, está em radiano por segundo. Né? E aí, né, aquilo que a gente já está acostumado, né, sempre passa, né, pelos nossos ganhos um pouquinho, volta, entra a carga cai, né, a gente recupera, né, vamos dizer assim, com o nosso controle. Só dar uma aumentada aqui, né? Então isso aqui vocês já estão, né, bem mesmo familiarizados, né? Mas antes, né, repara, até coloquei uma rampa, né, bem lenta, né, que a máquina é um pouquinho mais, então a rampa aqui tem 3 segundos, né? E aqui, né, faço o controle, tá? E o controle aqui da corrente, infelizmente, vai ter isso, porque vem da operação chaveada, tá? A operação chaveada gera ruído. Começa a controlar aqui, né? Não sei o que acontece, nunca soube, estou sendo muito honesto, não ocorre nada 3. Enfim, o controle retoma, e aí ele vai seguindo aqui, né, perto do valor da magnetização. Né? O que acontece? Conforme a corrente vai aumentando, né, o conversor, né, o ruído aqui do conversor vai aumentando, então fica aqui, né, essa questão aqui do ruído de chaveamento. Então eu tenho, né, a minha corrente, né, ruidosa, né, mas o valor controlado, né. Aqui, né, da rampa e entrada da rampa, né, eu tenho influência, né, da corrente de eixo em quadratura, né, mas só no transitor. E a corrente do eixo de quadratura é a corrente que produz conjugado. Então, olha só, como o comportamento é bem parecido, né, com a corrente da armadura. Né? 0, 0, 0, 0, 0. Entrou a rampa, começa aqui a acelerar, constante. Né? Eu deveria ter trocado, né? Mas basicamente, né, se dá para ver aqui, não, o valor aqui está controlado. Né? Valor constante, por quê? Porque o conjugado que existe na máquina é constante. Aí 3.2 entra o conjugado, né, da máquina, e aí, né, eu vou lá, disparo a minha corrente para controlar a máquina. Né, aqui, a tensão, né, que eu jogo na máquina, corrente, né, apesar de estar, né, a corrente é feia mesmo, porque operação chaveada, mas aqui não está tão ruim não, mas apesar de que aqui ela tá oscilando, mas aqui ela fica um pouquinho melhor, né? Então aqui, ó, medição, né? Fase terra, né? Então lembrando, né? Medição terra tem esse problema, né? Aqui o SVPWM, tá vendo? Deveria ter uma medição fase neutro, né? Mas aqui é fase terra. Deveria, talvez, criar um ponto, né, de neutro e medir. Que a potência vai estar calculada de maneira errada. Né? Aí as correntes, né? Aqui são as correntes, né?
Então, ó, magnetiza a máquina, né, girando, então a corrente é contínua. À medida que a velocidade vai aumentando, a frequência da máquina vai aumentando, né? Então, por que a gente precisa do inversor? A gente precisa do inversor justamente por causa disso, né? Porque além de mudar a tensão, né, à medida que a gente vai acelerando a máquina, né, a tensão e a corrente, precisa também alterar a frequência, né? Então aqui a tensão, né, ela está subindo, né, mas a frequência dela também está aumentando. Então ela começa com uma frequência muito maior, né? Que aqui a operação chaveada tem muito ruído, né? Talvez nos Dutch Cycles, né, fique melhor de mostrar, né? Aqui, né? Se a gente olhar aqui, talvez tá mais limpinho. Então aqui, né, tá um pouco mais limpo. Então aqui, ó, se vocês forem reparando, né, só o módulo, né, da tensão que vai subindo. A frequência também vai subindo. Tá? Então, esse, né, é o porquê que a gente precisa, né, de um inversor de frequência para fazer o controle da máquina C. Né? Porque não basta apenas, né, aumentar ou diminuir o nível de tensão. A gente precisa também, né, fazer a variação da frequência. Tá? Então, esse é o controle vetorial. Né? E é vetorial justamente porque a gente aqui, ó, a gente orienta, né, a nossa máquina de maneira que ela, né, fique, né, síncrono ou acompanhe o fluxo do rotor. Tá? A potência aqui vai estar errada, tá? Porque a medição está fase terra, acho que ser fase neutra, né? Talvez então o ideal, né, seria né, ou pegar as medições fase, né, e fazer uma transformação, né, para, né, de fase neutro, ou criar algum resistor aqui, né, de medição aqui, né, bem um valor bem elevado, né, de maneira que não, basicamente, né, não tenha, né, a corrente por ele, e medir, né, a tensão fase neutra. Também é uma opção. Mas enfim, pessoal, é isso. Então, o que muda da máquina síncrona, da máquina CC? Transformadas e o SVPWM. Então, a gente tem que fazer a transformada, né? E tanto de ida quanto. Mas em termos do controle, né, é igual, né? Uma corrente que produz ou controla a magnetização, corrente de campo. Uma corrente aqui controla torque, então está com a malha externa de velocidade, corrente de armadura. Em termos de controle, é a mesma coisa. O que muda realmente é a orientação. Né? E reparem, né, que o controle diferente, né, que é contínua. Né? Então, o valor da diferença é um valor contínuo, né, por causa que a transformada, né, justamente como as minhas grandezas estão em sincronia, né, giram na velocidade síncrona, então para o eixo D e Q, né, o vetor espacial de corrente também, né, está estacionário a ele, né, de certa forma, tá, não tem a frequência, né, não tem o sistema, então a gente está controlando aqui uma contínua, né, mas, né, está sintetizando, né, então aqui é a corrente real, né, então ela está com um pouco mais, bem mais, né, ruído. Mas a gente está sintetizando aqui, né, uma corrente alternada. A gente controla e sintetiza uma corrente alternada. Né? Todos os pontos. E como eu faço orientação, a orientação depende da medição, depende, né, de medir o ângulo do rotor, o escorregamento que eu vou operar. Né? Então, quando a máquina está parada,
até o 0,5, a corrente é contínua, só estou magnetizando a máquina. À medida que a máquina vai aumentando de velocidade, a frequência da corrente vai aumentando. Né? A frequência da corrente vai aumentando. Então, ela vai aumentando aqui. Só que para o controle não. O controle ela está aqui, ó. Continuazinho. Tá? Aqui, né, basicamente, aqui de corrente contínua. Eu deveria ter colocado a medição em esse valor chaveado. Né? Tem o ripple aqui, né, do chaveamento, é claro, mas ela está controlando a corrente. Né? Pessoal, é isso. Controle vetorial da máquina de indução. Alguma Tá de boa, Guilherme. beleza. Tá? Lembrando, eu vou mudar um pouquinho, tá? Na próxima aula é máquina síncrona. Mas talvez eu passe a parte de contar lá na próxima aula. Acho que ficou faltando lá. Eu acho que eu não coloquei controle escalar. Por que eu não coloquei controle escalar? Eu sempre falo de controle escalar. Porque eu foi colocado para o laboratório. Eu ia abordar o controle escalar no laboratório inicialmente. Por isso, fiz o programa da disciplina para abordar na EEL 25. E eu mudei depois, esqueci de voltar ao controle escalar. Vou falar do controle escalar, é muito importante. Tá? Então, provavelmente é uma mudança ali nos tópicos. Vou falar na semana que vem de controle escalar. E eu vou começar máquina síncrona. Eu vou dar uma olhada. O bom de começar a máquina síncrona antes também é que vocês têm mais tempo para fazer o trabalho. O ideal, né, é que quando vocês entreguem uma máquina, né, de indução, vocês no mínimo, né, já tenham conhecimento para começar a fazer o trabalho de máquina síncrona. Enfim, mas eu tenho que colocar o controle escalar. Pessoal, se não tem mais dúvida, né, eu vou agradecer. Eu vou parar a apresentação, parar a gravação.